exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, dentro da noite crua. Que possamos assim iniciarmos o nosso trabalho, primeiramente agradecendo pelo dia que passamos. Claro que alguns, a maioria, deve estar pensando que teve um dia difícil, um dia cansativo. Mas é importante entender que devemos trazer a reflexão para que serviu esse dia. Estamos aqui neste momento para ouvirmos um pouco, porque através também da escuta, o conhecimento que buscamos, que entendemos e praticamos o que passamos os nossos dias perante as nossas dificuldades, perante também o que gostamos. Mais uma vez estamos gratos a Ti, Jesus, pela oportunidade que possamos escutar com o coração, com o sentimento, para entendermos nós, para entendermos o que a vida vem nos trazer, porque sabemos que somos importantes perante Ele. Obrigada, Mestre, que esteja sempre conosco, agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para Luciano. Meus irmãos, tem algum espírito no meio desse microfone aí? Meus irmãos, muita paz e que Deus nos abençoe. Eu pesquisei um material hoje de tarde sobre religião, sobre a construção ou os motivos que fazem uma religião surgir. E baixe mais o microfone, por favor, está muito alto mesmo. Baixe mais. E eu queria dividir com vocês, eu anotei aqui no papel para falar algumas coisas sobre esse tema, porque eu achei interessante. Foi muito interessante para mim ter absorvido esse conhecimento, né? Embora eu não tenha domínio total sobre ele, mas já tenho uma ideia, e quero dividir essa ideia com vocês. Tanto no livro, nos livros que eu encontrei, assim bem como numa palestra sobre o tema. Porque esse tema do surgimento das religiões, ele é muito vasto, né? Vai dos pré-socráticos até a atualidade, como religiões que surgiram, que são bem novas. Inclusive o Espiritismo está aí, enquadrado como uma religião nova, que apenas 160 anos, 161 anos surgiu. Então, realmente é uma religião muito nova. Mas a ideia de como surgiram são 3 ideias básicas de como surgiram as religiões. A primeira delas é dentro do pensamento de Carl Gustav Jung, onde ele fala da questão do arquétipo. Ele diz que no aparelho psíquico existe um arquétipo, né, o imago Dei, que é ligado à questão divina, e por esse motivo as pessoas são impulsionadas a buscarem uma religião. As pessoas, querendo ou não querendo, elas vão estar envolvidas no processo religioso,
Porque arquétipo, se é um arquétipo que está na psique humana, obrigatoriamente o ser humano vai ter que viver a experiência em qualquer momento na vida, ou a partir de determinado momento na vida ele vai ter que viver a experiência, porque o arquétipo impulsiona ele para isso. Para quem não sabe o que é arquétipo, arquétipo é arcaico, modelo, formato, digamos assim. Então nós temos essa forma de encarar a vida, por sermos filhos de Deus, trazendo o pensamento religioso, nós temos uma tendência a buscar esse contato com o divino, e as religiões se apropriam desse conhecimento para apontar para essa realidade em que pese a divindade das religiões, serão divindades de ideia, porque nunca ninguém viu Deus, ninguém sabe quem é Deus, a não ser as religiões que trazem Jesus como a encarnação de Deus, como a gente vê em algumas religiões. Um outro aspecto da forma da gente ver a religião surgir, a religião surgindo a partir do meio ambiente, de uma questão social. As questões sociais, passar de um para o outro, fazer as coisas acontecerem desse jeito, também poderia ou faria surgir as religiões. Se a gente for olhar historicamente falando, tem sentido esse pensamento, não é um pensamento fortuito, é uma ideia que tem uma certa estrutura e a gente vai estar falando sobre isso. E o terceiro ponto seriam as religiões que existiam por causa de questões espirituais. Eventos que aconteceram de espíritos, dos espíritos para cá, o espiritismo se enquadra aí, e trouxeram informações religiosas e as pessoas compraram aquela religião, né, se adaptaram àquela religião. Então são três maneiras básicas que a gente está falando, e a gente vai ver aqui se uma delas serve, pode ser responder o surgimento da religião, se duas delas podem responder, ou as três juntas podem responder efetivamente o surgimento das religiões. Então, considerando logo o aparelho psíquico como o arquétipo, né, no ser humano, por isso todos nós temos o arquétipo, né, está inserido na psique humana, a gente poderia considerar que algumas mudanças aconteceriam vendo nessa ideia do arquétipo, porque nos libertaria de algumas coisas. E eu fiz questão de anotar as coisas que nos libertaria se a gente tiver a visão arquetípica do surgimento das religiões. Primeiro ponto é, as religiões seriam representações desse arquétipo. Então, se a gente for ver por a questão do arquétipo, toda e qualquer religião que surgiu é uma representação do arquétipo do Imago Dei, da marca de Deus em mim. Então, todos nós, como temos a marca de Deus em nós, naturalmente construiríamos religiões. E essas religiões estariam representando esse arquétipo. Então, não teria nenhuma religião certa e errada. Todas eram religiões, ou são religiões, ligadas a esse arquétipo que está inserido no ser humano. Um outro ponto que seria interessante, que achei muito interessante, é nós entenderíamos porquê da multiplicidade das religiões. A multiplicidade. A gente às vezes faz queixa conversando com as pessoas e não entende por que surgem tantas religiões para atender essa demanda humana. Um dos motivos nessa visão arquetípica é a multiplicidade, porque eu tenho escolhas a fazer nesse sentido. Eu sou impulsionado a realizar ou professar uma religião e eu tenho o direito da minha individualidade olhando para isso. Então, por isso, há uma multiplicidade muito grande, em que pese todos olharem, no caso da Bíblia, do Velho Testamento, cada um dirigir de um jeito e conduzir de uma forma, porque aquilo é uma expressão do arquétipo. Não é o arquétipo em si, mas é uma expressão do arquétipo que monta um coletivo, ideias de pessoas que estão ali juntas respondendo por aquilo, e por isso é uma manifestação divina. Quer queira, quer não, é uma manifestação divina. Então a multiplicidade das religiões seria resolvida, a gente entenderia com clareza, e nesse ponto Jung foi muito feliz quando fez essa comparação, porque dá para entender que eu não posso obrigar alguém a ser católico ou a ser espírita. Haja vista que algumas pessoas às vezes frequentam o centro espírita e depois viram evangélico. Ou às vezes frequentam a igreja católica ou qualquer outra religião e vem e se torna espírita. Isso tem a ver com a manifestação do arquétipo, a busca do arquétipo, o impulsionamento do arquétipo para a construção daquela religiosidade naquele indivíduo. Então a multiplicidade seria resolvida com facilidade. Eu particularmente vejo que esse jeito, essa forma de olhar, ela suaviza muitas coisas, porque nos tira a obrigatoriedade e nos deixa na espontaneidade de escolher ser ou não ser, ir ou não ir, fazer ou não fazer, enquadrando-se inclusive os próprios ateus, do ponto de vista do arquétipo também. Uma outra coisa que seria resolvida, se a gente olhasse pelo arquétipo, é a questão da verdade. As religiões costumam dizer que tem a verdade, sobretudo as religiões protestantes. São verdades absolutas,
Porque Deus é absoluto, então naturalmente onde eu estou é a minha religião, essa religião diz a verdade e essa verdade vai me libertar. E semelhante ao que Jesus disse, né? Buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Então na minha religião, ela vai me libertar. Isso no pensamento judaico-cristão. Então essa ideia da verdade também seria resolvida. Porque não há verdade do outro, não há verdade de Deus, não há verdade do outro ser humano, não há verdade da outra religião, é uma verdade minha, da busca dentro do meu arquétipo, a minha verdade. Eu escolheria a minha verdade inconscientemente, naturalmente, mas estaria trilhando no meu caminho. Eu não estaria trilhando no caminho de uma coletividade. Eu estaria buscando a minha realidade. Dentro da minha realidade, naturalmente eu encontraria a minha verdade. Então eu não seria contra nenhuma religião, porque não teria motivo para isso. As religiões que as pessoas estão buscando outros meios de, digamos assim, de sobreviver diante ao pensamento religioso, está correto, porque está dentro da verdade de cada um. E aí aqui para nós, fica mais claro às vezes a gente entender que os espíritas não podem se envaidecer e achar que são superiores aos irmãos evangélicos ou católicos, porque a gente lida com imortalidade e a gente às vezes vê espírita que acha que sabe muita coisa, porque lida com os mortos, né? Porque estuda, para entender o espiritismo você tem que estudar muita coisa, inclusive conhecimento geral, filosofia, a própria psicologia e sobretudo o pensamento espírita, para entender esse mecanismo. E às vezes essa libertação leva as pessoas a acharem que são superiores. Não são. Do ponto de vista do arquétipo, as pessoas estão na religião que elas professam no arquétipo, e não necessariamente o que a sociedade está estabelecendo. Esse é um aspecto muito coerente que Jung traz, e que responde muitas coisas que eu acho que o que eu estou dizendo, acho que se eu conseguir falar como eu estou entendendo, eu gostaria que vocês entendessem como ele liberta as pessoas da sua ignorância, e aponta para um caminho muito mais suave, muito mais tranquilo. E continuando, né? Outra coisa que seria resolvida com esse pensamento arquetípico, seria resolvido o problema do politeísmo e do monoteísmo. A gente entende que o pensamento e a evolução da religião, na ideia monoteísta, é que existe só um Deus, que é um pensamento judaico, inclusive, né? E o politeísmo não seria evolução, mas o monoteísmo seria a evolução do pensamento politeísta, onde existem vários deuses, não passou a ter um Deus só respondendo por tudo. No pensamento arquetípico, também não estaria errado isso. Por quê? Porque uma pessoa que está buscando um Deus pode estar buscando a sua individualidade, pode estar buscando a sua única vida, a sua singularidade. E a pessoa que busca o politeísmo, nas suas manifestações, esse Deus, o seu arquétipo está apontando para essa variedade em função do seu desejo de entender o coletivo. Então, qualquer uma das duas situações, monoteísta ou politeísta, não estaria errada. Aliás, haja vista que nas manifestações politeístas, onde há muitos deuses, como no caso da Índia, né, mais de 3.000 deuses existem, as manifestações que buscam entender Deus, os rituais que acontecem, são muito mais ricos do que a ideia monoteísta. Porque a ideia monoteísta traz uma ideia vaga, uma ideia efetivamente lá, distante de nós. E as manifestações primitivas, digamos assim, e ritualísticas, ela aponta para uma espontaneidade inconsciente, onde traz a manifestação do inconsciente na busca do divino. Então ela é muito mais próxima de Deus, entre aspas, do que uma ideia sobre Deus que é bem do logos, é bem da razão, é bem do entendimento, como está no Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Está lá, quem é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aí os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Respondeu, gente? Não respondeu. Ainda mais agora estudando filosofia, agora que eu sei que não respondeu mesmo. Não responde. Isso dá uma ideia de uma causa, mas não define a causa. Não diz o que é e nem para onde vai. Então é tipo assim, ó, você não vai poder saber mais do que isso, então fique na sua, que isso aí lhe basta. Isso dá uma provocação. Porque quando o arquétipo do religioso, né, o arquétipo religioso do Imago Dei, quer entender Deus, essa resposta não atende. Então eu vou buscar uma outra resposta, uma outra resposta, uma outra resposta. Quando é que ele vai encontrar a resposta sobre Deus? Nunca. Nunca vai encontrar. Por isso que as religiões, tanto monoteístas como politeístas, que se sentem ou que se acham absolutas, que acham que são donas da verdade, se perdem. Porque não tem como encontrar Deus. Se você encontrar Deus, você se torna divino no sentido de Deus.
Então você não pode ser Deus. Deus é um ser incriado, né? É um ser que você não verá. Quer dizer, eu estou dizendo que é um ser, mas eu não sei se é um ser. A gente só sabe que é uma causa, porque a gente não sabe o que é. Então a gente não pode falar do que não é. Por exemplo, se eu mandar vocês falarem aqui desse celular, diga aí o que é que ele não é. Qualquer pessoa que for dizer para mim o que o celular não é, pois vai dizer, o celular não é branco. Bom, se você está dizendo que ele não é branco, branco já existe, então não é ele. Eu quero que você fale o que ele não é. Não tem como falar, porque eu não sei o que ele não é. Eu só sei o que ele é, que é preto, que é um celular, a função que ele tem. Imagine olhando para Deus. O que é que Deus não é? Não tenho a menor ideia. E o que é que Deus é? Também não tenho ideia. Porque Deus não pode ser descoberto. Deus é um mistério ao ser humano buscar sempre. Nessa ideia arquetípica de Jung, você se encontra com esse divino em você. Você sai do mundo externo, vem para o mundo interno e descobre a sua realidade. O seu Deus interior. Você desperta para a sua religiosidade, que tem a ver com a estrutura externa, naturalmente, mas sobretudo embasada numa estrutura interna. É dentro de você. Então, tanto faz você ser católico, tanto faz você ser espírita, umbandista, candomblessista ou protestante. A religião está dentro. Você vai professar, vai ser o melhor de você em qualquer religião que você esteja. Porque é o arquétipo que está comandando aquela ideia, e não o personagem. Estão entendendo, né, gente? Eu não estou falando muita besteira, não, né? Outras coisas aqui. A representação de Deus. Então, as representações primitivas de Deus, elas são muito ricas. A gente, às vezes, olha os nossos irmãos primitivos, inclusive os índios, aqui no Brasil, quando trazem manifestações ritualísticas sobre religião, ou sobre Deus, ou sobre a divindade, a gente costuma ver, inclusive alguns espíritas veem ainda, como inferioridade, como seres inferiores. Ora, gente, se é a manifestação do arquétipo, aquilo não pode ser inferioridade, aquilo é o estado arquetípico. E aquilo se aproxima muito mais do inconsciente do que simplesmente eu logicar a presença de Deus entre nós, porque não é possível. Então, quanto mais ritual, muito mais profundo, quanto mais verdadeiro e espontâneo, mais estar com Deus. Diferente de um ritual elaborado, folclórico, onde a gente vir para o centro toda quinta-feira ouvir palestra. É um ritual. Tem gente que, para se sentir na religião, vem uma vez por semana, porque isso é um ritual que agrada o arquétipo na busca desse divino. E a gente não se dá conta disso. Então, muitas vezes, vir para o centro todos os dias, ou para as religiões, esse ritual leva as pessoas a entrarem em contato com seus arquétipos. Mesmo que seja um ritual, só é necessário que a gente atualize o arquétipo. Então, como é que eu atualizaria um arquétipo religioso olhando para o espiritismo? É eu fazer questionamentos sobre o espiritismo. Lá está lá no livro dos Espíritos, Deus é causa para todas as coisas. Então, como é isso? Como é que é isso? De onde ele tirou essa ideia? De onde foi? Quem tem essa resposta? Quem falou sobre isso primeiro? E eu começar a pesquisar, e o que eu vejo que no século XXI não cabe mais, eu tenho que contextualizar, eu digo, isso aí não serve mais, porque a minha maturidade é outra. Isso pode servir para outras pessoas, mas não para mim. Então, eu atualizo o pensamento espírita, usando o pensamento espírita sem desfazer dele. Sem desfazer dele. Que isso é muito mais rico. Então, a visão arquetípica de Deus, ou a visão arquetípica do surgimento da religião, é de uma riqueza profunda, porque olha para o ser espiritual. Isso a gente que está agregando informação sobre isso. Não necessariamente é desse jeito dentro da psicologia. Isso é o pensamento espírita nosso. Então, a imagem de Deus é mais representativa, próxima à ideia. Tipo a gente pegar a foto de uma pessoa e olhar o nome de uma pessoa. Quem representa mais a pessoa, a foto ou o nome? Lógico que é a foto. Então nós temos uma foto de Deus no arquétipo. Olha como isso é rico, né? Profundo, né? Há uma foto em mim, que é a marca de Deus, me impulsionando para isso. Então, em qualquer lugar que eu esteja vivendo uma religião que ela não me liberte, que ela não me libere, que ela não me torne uma pessoa melhor, que ela não aponte para valores que eu tenho, que ela me ajude a transgredir algumas regras, inclusive, para poder eu aprender comigo mesmo, tem que ser revista. Tem que ser revisto em você, porque aquilo não está fazendo com que você se conecte à realidade do seu arquétipo. A outra visão, que é a visão social, traria outras questões importantes. Então, na visão social de surgimento da religião, o que seria? Eu vejo isso muito por pessoas que torcem por Bahia e por Vitória. Olha como a religião surge desse jeito. Os pais costumam pegar os seus filhos pequenos
E, sobretudo os torcedores do Bahia, me desculpe se tem torcedor do Bahia aqui que fez isso, porque não é uma crítica não, é só uma constatação. Aí fantasia o menino do Bahia. Ou então do Vitória, né? E o menino não tem escolha, ele não pode escolher que time ele vai torcer. Jamais o filho torceria para o Ipiranga. Não é? Porque aqui na Bahia tem Ipiranga, né? Voltou outro dia aí, né? Depois de tantos anos morto, voltou. Então eu imponho ao meu filho torcer para o time. Se a gente olhar historicamente, as religiões, muitas surgiram desse jeito. Então, por exemplo, um pai evangélico leva o filho para onde? Para a igreja evangélica. Ele não pergunta se ele quer aquela religião, não. Ele leva para ela ali. Então você vê que há um contexto social estabelecendo um comportamento religioso. E às vezes, quando o jovem, lá na idade, decide não estar naquela região e fazer outra coisa, é excomungado da religião, é excomungado da família social, do grupo social. Porque é desse jeito que as pessoas estabelecem, efetivamente, esse comportamento religioso. Isso vai muito longe se a gente observar, porque os conhecimentos são passados pela palavra. Pela palavra. Essa semana, assim, do aula de filosofia, os conhecimentos dos pré-socráticos sumiram. Ninguém tem livros escritos, tem pergaminhos, tem coisas que disseram o que ele disse, escrito em algum lugar, e tem pessoas que escreveram sobre aquilo, porque o pensamento original não existe mais. Então imagine que a gente impõe essa ideia de religião, às vezes, às pessoas, sem conhecimento de causa, sem avaliar o que a gente está ensinando. O pensamento judaico-cristão surgiu como? Desse jeito. As pessoas não sabiam ler e ouviam as pessoas falarem, e as pessoas gravavam aquilo e contavam para os seus familiares, seus pares, no dia a dia, seus filhos e tudo mais. Então era passado de boca em boca. É uma formação cultural de religião. É uma ideia que é estruturada dentro de um processo socioantropológico, não é? Passando de um para o outro. Eu me lembro que quando minhas filhas eram pequenas, eu as levava para a juventude, para a evangelização espírita. De vez em quando eu me lembro disso, meu Deus, eu quero reencarnar logo com elas até, se for o caso, para eu não fazer mais isso. Porque eu até poderia viver o Espiritismo, não é? Eu até posso viver o Espiritismo, eu até posso me transformar, eu até posso professar o Espiritismo, eu posso me dedicar ao Espiritismo, mas meus filhos devem ver isso como uma coisa minha. E se eles olharem, acharem legal e acharem que devem fazer aquilo, que façam, mas não porque eu impus aquilo de certa forma. Então eu me lembro que dia de domingo ia para a evangelização, acordava às 6h30 da manhã, gente, elas estudavam no integral, a escola todos os dias, acordava às 6 da manhã para ir para a escola. Domingo também. Ah, que maldade, né? Que coisa horrível. Quando eu me lembro disso, gente, dá vontade de dar beliscão para eu acordar. Porque não era para ser feito isso. Eu não estou dizendo que as pessoas deixem de fazer isso. O que eu estou dizendo é como eu sinto hoje. Eu não faria isso de jeito nenhum. E se minhas filhas tiverem neto e for morar comigo, já sabe, né? Não vou ensinar religião. Agora, se me perguntar, eu vou trazer conteúdo espírita. Porque a criança vai indagar. Eu agora atendi uma pessoa, agora mesmo, atendi uma pessoa, 7h30 mais ou menos, e ela me disse que esteve aqui na quarta-feira, com os problemas e tal, e conversou com uma pessoa, e ela não é uma pessoa de falar muito, não conversa muito. E a pessoa que estava atendendo ela não se sentiu à vontade para contar nada, para dizer nada, falou muito pouco, quase nada. Comigo, ela falou que eu tinha algo que dizer assim, espera aí um pouquinho que eu quero falar um pouco também, senão você vai falar o tempo todo. Ela falou o tempo todo. O que é isso? Se a gente for olhar a questão religiosa e a questão arquetípica. Muitas coisas que ela trouxe para mim foram as coisas que foram ditas. Ela estava desabafando as coisas que foram ditas do senso comum, do que as pessoas passaram, como por exemplo, incorporar espírito. As pessoas incorporam espírito dentro de ônibus, no meio da rua, tudo quanto é lugar. Não é assim que funciona. Já pensou se fosse assim? Nós somos hoje 7 bilhões de habitantes. E no mundo espiritual tem pelo menos 21 bilhões de habitantes. Já pensou se a gente andasse incorporando assim, já que todo mundo é médium? Seria uma loucura, né? Todo mundo na camisa de força, seria uma loucura. Por quê? Porque a crença, a certeza de algumas coisas leva a esse comportamento. Então o comportamento religioso, inclusive fenomênico, também é um comportamento social. Então a religião também pode surgir disso, se a gente parar para analisar. Jesus não escreveu nada. Disseram o que ele disse. E muitas coisas foram escritas 40, 50, 60 anos depois. 80 anos depois. Então, foi de boca em boca. É um telefone sem fio, porque tem coisas que disseram que ele disse. Será que ele disse mesmo? Será que foi desse jeito? Será que é dessa forma
que é dessa maneira, que foi dessa maneira que foi dito? Então, é uma constituição também social. É antropológica e social. A gente constrói religião entre nós. Então, tanto a visão arquetípica, que no caso da questão social, vai na contramão total da questão arquetípica, da marca de Deus. Totalmente o contrário. Mas a gente vê que também há uma possibilidade de ser essa forma de realizar, porque é uma constatação dos fatos e dos fenômenos que acontecem na vida humana. Estão entendendo direitinho, né? E a terceira posição é a posição da questão das religiões surgirem a partir dos fenômenos espirituais, a partir dos fenômenos mediúnicos. Para começar de cara logo, a gente começa com Gabriel, o anjo, apareceu a Maria, dizendo, olha, você vai ter um filho, não sei o que e tal. Vocês lembram disso, a história, né? Todo mundo lembra, né? Isso surge a partir do mundo espiritual, surge de lá para cá, como informação que a gente agora vai ter que endeusar Gabriel, o anjo, porque veio de lá para cá essa informação. Se a gente for olhar uma outra passagem que está no Velho Testamento, Moisés recebeu os 10 mandamentos de quem? De Deus, lá no Monte Tabor, né? É Monte Tabor? Sinai, Monte Sinai. O povo está antenado. Monte Sinai recebeu os mandamentos de Deus. Quer dizer, veio do mundo espiritual. Também um fenômeno mediúnico, construindo um pensamento religioso, que, aliás, é o primeiro pensamento no Ocidente que constrói ideias sobre Deus, que dá, inclusive, o monoteísmo de Deus. É o judaísmo, é o pensamento judeu. E ele traz lá os 10 mandamentos mediúnicos de Deus, não foi nem de outro espírito, não, de Deus. Então, é a religião que já causa medo. E eu estava, nesse estudo, eu estava observando que todas as religiões que trazem fenômeno como ponte de ligação entre o ser humano, a gente tem medo. E a gente tende a endeusar. Haja vista que Dona Joana e Dona Joana, Dr. Bezerra de Menezes, são endeusados no movimento espírita. Porque são tratados como divindades. Exatamente porque são pessoas que estão diretamente ligadas a uma religião que vem do fenômeno mediúnico, né? E esses espíritos que vêm do mundo espiritual trazer uma informação, nos colocam na condição de contempladores das divindades. Não deveria ser assim. Eles estão autenticando que eles são espíritos desencarnados e que eu sou espírito encarnado. Por isso, tratá-los-ei como espíritos desencarnados. São pessoas. É assim que deve ser visto. É assim que a gente deveria aproveitar e tratar a realidade espiritual. E a gente trata como um fenômeno extra, né? Super. Então, se aparecer aqui agora o Dr. Bezerra de Menezes, incorporar, se você sentir cheiro de éter, né? Pela mediunidade de Flávio, por exemplo, ou de Noquinha, né? Noélia. Aí a gente vai dizer, meu Deus, que fenômeno, que coisa. Não, é um fenômeno provocado pelos espíritos, que ele aprendeu a fazer aquilo. A gente tem que tratar esse espiritual como nós somos também seres espirituais. Então eu preciso criar uma relação entre ele e eu, equilibrada. É igual a gente discutir, como discute no movimento espírita, que a rivalidade do espiritismo é o materialismo. Então a discussão é espírito e matéria. Se a gente for olhar na realidade atual, não é mais espírito e matéria, é espírito e Deus. Acabou o espírito e matéria. A matéria só existe para representar um mundo onde eu sou co-criador dele. Embora eu não seja Deus, mas essa construção do mundo, ela está diretamente ligada a mim enquanto ser. Então, isso aqui está acontecendo, como essa palestra aqui agora, esse ambiente que a gente está vivendo e falando, vocês estão construindo ideias em cima do que está sendo dito. É dessa maneira que a gente tem que ver, ou deve ver, a construção do pensamento numa modalidade que leve-nos cada vez mais a termos consciência de que nós somos seres espirituais. Nós não somos marionetes. Então essas 3 visões que eu trouxe sobre a construção da religião, o surgimento da religião, tanto a visão arquetípica como a visão social e a visão espiritual, da influência dos espíritos, elas respondem o surgimento das religiões, as 3 respondem. Todas as 3 respondem. Só que tem uma coisa interessante que acontece nelas 3 e a gente muitas vezes não se dá conta. Uma delas é, o ser humano, ele é sujeito ou ele é objeto da religião? Sujeito ou objeto? Sujeito e objeto, as duas coisas. A proposta é que a gente se torne gestor da religião, nem sujeito nem objeto. Sujeito que eu sou, um sujeito. Mas a ideia é que a religião me sirva e eu não sirva a religião. A religião me servir é usar a religião como instrumento para
para caminhar. Isso eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu não preciso ser espírita para viver essa religiosidade. Então, se eu estou numa religião, e é isso aí que a gente olha, o planeta de certa forma, vive numa religião que diz o que você deve fazer. As religiões, de maneira geral, elas estabelecem um comportamento para o indivíduo. Então você deixa de ser um sujeito atuante e passa a ser passivo. Você é paciente da religião. Você é um tratado pela religião. Você não trata a religião. Então ela não contextualiza. E olha como a cultura é tão pesada nisso, que a gente observa, por exemplo, que as religiões mantêm os antigos para manter o poder. Eu até anotei aqui, que eu não posso deixar passar isso não. Por exemplo, o hinduísmo, com os Vedas, mantém o Bhagavad Gita, ou seja, mantém a sua estrutura original. Não pode mudar, não pode se atualizar. Então, eu não devo mexer na estrutura do livro, mas eu tenho que pegar o que está no livro e atualizar para hoje. Não é permitido. A gente tem que viver aquele comportamento, aquele ritual, viver aquelas realidades ali. Isso mantém a gente como refém, como sujeito da religião, como alguém que é passivo na religião, e não alguém que interfere a ponto de estruturar uma outra maneira de pensar baseada naquela estrutura. O muçulmano mantém o Alcorão. Os muçulmanos mantêm o Alcorão. Aliás, é tão sério que tem os livros, não sei se é o do Alcorão, não me lembro agora, realmente está me falhando aqui na memória. Uma página dele é escrita no original, outra página é traduzido. Não pode fazer só a tradução. Tem que ser sempre com o original e com a tradução, para não haver nenhuma possibilidade de erro. Ou seja, manter a antiguidade faz parte de um certo controle. Por isso que a forma cultural de estabelecer a religião tem cada vez mais se estabelecido. O judeu mantém a Bíblia, o cristão o Novo Testamento, o Espírito é o livro dos Espíritos. Se você não contextualizar, você fica ultrapassado, porque as ideias não tem como você mantê-las, não tem como sustentar. Bom, eu ia falar outra coisa aqui agora, mas não vou não. Os protestantes mantêm o Novo Testamento e a Bíblia. Então, há uma manutenção do poder. E eu fiquei olhando, eu com 55 anos, aqui nessa casa, e eu digo, quem é que eu estou seguindo como espírita? Ao invés de eu ser um agente da religião, eu estou respeitando a antiguidade e seguindo os passos que o antigo diz que serve. Porque quando eu comecei no espiritismo, dizia muita coisa interessante que hoje em dia eu já aboli da minha maneira de pensar. Uma delas é, por exemplo, eu estou no mundo de provas e expiações, estou aqui porque eu tenho dívida. Não tenho e nunca tive dívida. Aliás, a Edilene uma vez, há uns anos atrás, disse que nós somos caloteiros. Se eu tenho, não vou pagar nada a ninguém, porque eu não me lembro. Alguém lembra aqui do que fez na encarnação anterior? Então eu não devo nada a ninguém, né? Agora, só que a gente desconstruiu isso e colocou o que no lugar? Uma lógica. Ora, se o que eu vivi lá atrás foi o que eu fiz, eu não podia ter feito melhor. É igual o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não faço melhor essa palestra porque eu não sei fazer melhor. Eu só sei fazer como eu estou fazendo. Então alguém pode chegar e dizer, muito ruim, não gostei não. Sim, e aí? Mas foi o meu melhor. Então o que eu fiz lá atrás, mesmo que tenha sido mal, foi o que eu pude fazer. Eu não pude fazer melhor. Se eu melhor, eu teria feito melhor. Então eu não sou devedor. Eu só sou um ignorante, do ponto de vista espírita, das leis de Deus. Eu não as compreendia. Não as compreendo hoje. Mas hoje eu estou melhor do que ontem. E naturalmente estarei melhor amanhã, de acordo com os investimentos que eu vou estar fazendo em mim. Então nós somos... desconstruímos essas ideias. Outra coisa que eu me lembro que falavam muito, né? Sobre aborto, por exemplo, né? A mulher que abortou, o filho vai voltar, ou então ela vai ficar obsidiada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Eu não me lembro, na história que a gente já leu sobre no Espiritismo, e até fora do Espiritismo, e ouvindo e conversando com pessoas, tanto mulher quanto homem, que levantou num dia de manhã e disse, hoje eu vou abortar, estou feliz que eu vou fazer um aborto. Não é assim, não. As pessoas que cometem muitas vezes esse ato do aborto estão desesperadas. O contexto social, o contexto cultural, o contexto familiar, o contexto econômico, uma série de fatores implica naquela atitude. Então, não, a pessoa errou, então vamos botar mais ferro nela ainda. Isso não existe. Então, totalmente diferente. Qual é a ideia que a gente tem? É um direito que a pessoa tem. Agora ela só vai ter que assumir responsabilidades de qualquer coisa que seja feita. Qualquer coisa. Se ficar, vai ter que assumir responsabilidade. Se tirar, assuma a responsabilidade. Isso liberta a pessoa. Liberta. Tem uma pessoa muito próxima a mim, que fez um aborto, e ela levou quase 15 anos sangrando na época de menstruação. Ela sangrava 20 dias no mês. Tinha que usar calça enxuta.
do sangramento ser tão forte que acontecia. Quando foi fazer um healing, um processo terapêutico, descobriu que, por conta da culpa que ela tinha do aborto que tinha sido feito, ela sangrava para não engravidar de novo, para não, uma série de fatores lá que aconteceu no processo metabólico dela em função da culpa que ela teve. Então, não tem coisa pior na vida do que isso, a culpa na pessoa inserida, né? A gente tem culpa por muitas coisas às vezes. Então, a forma como se trazia o pensamento religioso, no pensamento espírita, era muito sangrento, muito pesado, né? Não libertava a gente das coisas, ao contrário, fazia a gente ser seguidor, sermos passivos, né? Seguir ideias. Então, a gente começou a ver isso, tem uns anos, quando eu comecei a conhecer a Adenauer e construir essa casa. Então, eu perguntando para mim mesmo, a quem eu estou seguindo? Que caixote eu entrei? Será que eu estou seguindo a Adenauer? Será que eu estou seguindo Djalma Argolo? Será que eu estou fazendo como eu fazia quando eu seguia Edivaldo, que eram aquelas ideias que estavam bem impressas na minha realidade? Aí eu comecei a rever, digo, ai meu Deus do céu, eu tenho que começar a fazer um bocado de coisa agora, porque eu tenho que seguir a mim. Eu tenho que encontrar a mim, eu preciso fazer a minha personalidade aparecer. Eu não posso sair dessa vida sem que ela apareça. Se a gente for olhar o contexto religioso, nesses 3 aspectos que eu trouxe, quantas pessoas estão obnubiladas, completamente obnubiladas, seguindo um Deus castigador. Aliás, observe, se não é um paradoxo. O hinduísmo surgiu, e ninguém sabe quem criou o hinduísmo, 5 mil anos antes de Cristo. 4 mil, 5 mil anos antes de Cristo surgiu o hinduísmo, que depois veio dar no budismo e o catolicismo, essas 3 religiões. Então no hinduísmo tem Deus, no budismo não tem Deus, não existe Deus no budismo, e no catolicismo o Deus que existe vive brigando com Satanás, com o demônio, né, para ele poder mandar mais e o demônio mandar menos, porque é uma briga eterna entre Deus e Lúcifer. Uma briga eterna, para sempre, né? E esse Deus que a gente vê lá dentro é um Deus que, às vezes ele está com raiva, às vezes ele está bem, às vezes ele perdoa, às vezes não perdoa. É um conflito. Quem é que a gente vai seguir? Aliás, interessante que do hinduísmo veio o budismo, e o budismo, quando foi para a China, ele foi influenciado pela cultura religiosa da China, mudou o budismo. Então já não era o budismo original. Depois ele foi para o Japão, aí teve lá também a cultura religiosa, ele tem uma outra cultura também lá no Japão. Então, a mesma religião, por causa da cultura, tendo 3 influências diferentes. Imagine, e o Espiritismo, a gente não pode falar isso do Espiritismo? O Espiritismo surgiu na França, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Mas existe um Espiritismo brasileiro, a gente não pode negar isso não. Aliás, se não fosse a visão católica do nosso país, o Espiritismo não ia se estabelecer. Porque a visão católica alicerçou o comportamento do espírita para levar o espírita a criar uma estrutura onde terminasse defendendo o pensamento espírita e sendo fornecedores dos médios, porque o espiritismo é uma doutrina ou uma religião que tem como base o fenômeno mediúnico, né? A relação com os mortos, né? A possibilidade de comunicação com os mortos o tempo inteiro. E nossa Terra é uma Terra que oferece muito material do DNA da mediunidade em cada um de nós, né? Somos muito ricos nisso. Isso terminou ajudando o Espiritismo a se estabelecer, porque nossa cultura, baiana inclusive, soteropolitana, influenciou no Espiritismo. O Espiritismo que a gente faz em Salvador não é feito em lugar nenhum do Brasil e nem do mundo. Nós somos diferentes. Aliás, o povo baiano realmente é um povo diferente, né? Você vê muito isso no carnaval, época de verão, festa de largo, as danças, né? O jeito, as músicas, as coisas, são muito peculiares, porque é a nossa característica. Assim como é essa característica nossa sobre isso, as religiões nos lugares diversos sofrem essa influência da cultura. Então, tanto uma coisa quanto outra, as 3 coisas, aliás, as 3 propostas, elas estão inseridas no surgimento. Só há um problema, a gente tem que se libertar do comportamento, a gente tem que sair do comportamento e procurar a nossa individualidade sendo gestores do processo. Então, por exemplo, eu me lembro que Adenauer, há 25 anos atrás, quando ele começou a trazer ideias da psicologia no pensamento espírita, as pessoas excomungavam ele. Então eu vi várias pessoas dizerem para... Várias pessoas, inclusive os velhos, que ele era um cara obsidiado, que ele era um anticristo, que ele era um sujeito perigoso. E eu olhava para ele e via ele aqui dentro fazendo as coisas, eu achava ele até perigoso, né? Realmente eu olhava para ele assim, achava ele esquisito. Aliás, todas as pessoas que começam a viver a realidade interior do arquétipo religioso são esquisitas, não são normais. Quer dizer, são normais dentro da esquisitez, né, digamos assim, ou da esquisitice.
Então eu vi aquilo ali, e eu me lembro que algumas pessoas da Federação Espírita diziam que tinha que se tomar cuidado com o comportamento que ele trazia, as ideias que ele trazia, que aquilo não era espiritismo. Aquilo estava fora do espiritismo. Me lembro de pessoas, amigas minhas, bem destacadas no movimento espírita, pessoas de autoridades espíritas, que falavam mal dele. E hoje eu entendo que ele estava certo desde sempre, trazendo um pensamento psicológico para o espiritismo. O espiritismo a psicologia deve muito ao espiritismo, muito. E tudo começou nos anos 80, na década de 80. Porque as teses psicológicas surgiram para se contrapor às ideias espíritas. Não foi nos anos 80, né? Isso aí é antes. Nos anos 80 é outra coisa que eu vou falar também. Então, as teses psicológicas vieram para dizer, não, o que vocês estão dizendo que é espírito, não é espírito, é uma questão psicológica. É uma questão emocional, uma questão da psique da pessoa. É uma questão do aparelho psíquico e tal. Então, veio justificar. Então, ficou aquele samba de crioulo doido, né? O espiritismo diz uma coisa e a psicologia diz outra. Então, nos anos 80, começou com Ian Stevenson, pesquisas sobre reencarnação nos Estados Unidos, onde ele começou a trazer confirmações reencarnatórias em vários países do mundo, como no Líbano, como na Índia, como em outros países, que eu não me lembro aqui agora, Inglaterra, vários casos de reencarnação de criança com 2 anos, com 3 anos de idade. Então, o espiritismo começou a olhar para isso com bons olhos. E esse casamento, eu diria a vocês, sem medo de ser feliz, no Brasil, quem eu conheço que faz esse casamento com autoridade, desde sempre, chama-se Adenauer Novaes. Então, quem é que tem coragem de romper, de quebrar, de se expor e ser linchado, se não for uma pessoa que tenha convicção e esteja ligado diretamente ao seu arquétipo, na busca da individualidade? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu estou vivendo muito isso agora na faculdade. Tem uma sala que eu estou com aluno, é todo mundo jovem. O único coroa sou eu sou velho na sala. É todo mundo moleque mesmo assim. E aí eu fico com muita vontade de falar e às vezes de fazer pergunta. Eu não faço, eu morro de vergonha. Porque eu fico a impressão que dá que eu estou no lugar errado, entendeu? Mas hoje a coisa melhorou um pouquinho porque falou de espiritismo, falou de reencarnação. Porque estava falando de Parmênides e de Pitágoras. Então são ideias, Pitágoras falando da imigração dos espíritos. Então ele falava da imortalidade e do movimento, né? Que a vida está sempre em movimento. Nunca as coisas são as mesmas coisas, elas estão sempre mudando. E Parmênides vem com a ideia dele da imobilidade. Então, nada muda. Você que não está entendendo. Você que não está enxergando o que está acontecendo. Nada muda, tudo é isso aí. Então, quando eu dei a ideia que você não pode falar do nada, que isso aqui não é, você não pode falar do que não é, porque o que não é não existe. Você só pode falar do que é. Qualquer coisa que você diga que não é, você já está falando de alguma coisa que existe. Então, você não pode falar que não é. Então, é fantástico, você fica maluco, assim, um negócio confuso, a cabeça começa a sair fumaça. E eu vejo a discussão. Então, eu falei isso por quê? Foi o que eu estava falando? Sim, então tem que ter a coragem de romper com uma ideia, né? De você conseguir fazer com que aquela ideia já não atende a sua necessidade. Por que eu estou falando isso também? A gente está estudando um livro, Religião Pessoal de Adenauer, eu, Flávio, Rogério, a gente está fazendo perguntas, a gente está tendo encontros aqui uma vez por mês. Esse mês agora de abril, é no dia 6 de abril, né? O livro vai ser Sonho e Mensagem da Alma, onde a gente faz perguntas a ele, ele responde aqui ao vivo, é muito bacana, muito legal. E a gente agora está estudando o livro Religião Pessoal. Eu já estou com 6 perguntas muito interessantes por causa do pensamento filosófico. E estudando esse livro, vendo as questões religiosas, eu me esqueci, gente, de novo, estou empolgado, viu? Ave Maria, beber água aqui. Por que foi que eu estava falando isso? Então, eu estudei esse assunto por causa do livro. Então, eu estou estudando o assunto, então eu aproveitei para falar sobre isso, porque descobrir a religião pessoal é um desafio que está ligado ao arquétipo. Se você não entrar no arquétipo, encontrando o seu mito pessoal, dificilmente a religião vai atender a sua necessidade. Quando você começar a ver que a religião não está respondendo à sua expectativa, é sinal de que você tem que aprofundar o processo em você, para a resposta ser interna e não externa. Porque o externo é um comportamento, é um ritual. Por mais que a gente não queira admitir, vir para o centro, no caso da gente espírita, dar passe, não sei o quê, fazer palestra, é ritual. Isso o católico faz também, é a mesma coisa. Não muda nada, é tudo igual. Isso não é problema. A questão é, quando eu estou mobilizado para vir para o centro, para fazer palestra, para dar passe, o que quer que seja, eu estou com o olho brilhando. Eu estou realizando. Quando eu estou realizando, eu estou movido pelo arquétipo, eu estou movido pela capacidade do Imago Dei.
Eu estou movido por uma marca divina em mim que me impulsiona para... Então, estar aqui é crescimento. Não é um trabalho, né? Não é uma missão que eu tenho a fazer. Não é uma tarefa que tem que ser realizada, não. E nem um ritual. É algo que tem que ser realizado de mim para comigo, porque isso agrada a minha alma, isso agrada a minha... eu enquanto ser espiritual, e não o personagem ou a sociedade, o que quer que seja. Todos os três aspectos são muito importantes e são efetivamente verificáveis na prática. A gente observa isso. Necessariamente não serve se a gente não seguir a questão do agente mobilizador para que a religião seja cada vez mais atualizada. Se eu não atualizo a religião, na minha vida, naturalmente eu vou ficar arcaico. E fico no aspecto arcaico da palavra arquétipo, no sentido de manter você não pode usar, você tem que usar vestido longo, você não pode cortar o cabelo, você isso, você aquilo outro, isso agrada. A gente vê isso às vezes no centro espírita. Dizem assim, olha, se você é passista, você não pode comer feijoada no dia da paz. Você não pode tomar, tem gente que toma cerveja, eu inclusive não tomo. Você não pode beber porque você é passista, você não pode isso, não pode aquilo outro. Não existe isso no espiritismo. Quando você vê alguém falar essas coisas, ou então dizer assim, se você é médium e não trabalhar a mediunidade, você vai adoecer. Mentira. Mentira, isso não é verdade. Não está na literatura espírita. Isso é invenção do sujeito lá que está dirigindo um negócio e quer lhe convencer de alguma coisa. Isso não está no espiritismo. Isso, se liberte disso. O espiritismo propõe que você tome consciência de si. Você tem que saber quem sou eu. Cada um tem que saber o que se é. E seguir o seu caminho, a sua trajetória. E isso sim você introduz uma religião pessoal. Respeitando e, sobretudo, colocando ética. Porque tem comportamentos religiosos que não são éticos, né? Aliás, é uma ética tortuosa, digamos assim, porque impõe determinadas coisas que não tem o menor sentido. Escraviza as pessoas. E a gente vê que um número muito grande de pessoas no planeta são assim, né? Desse jeito. Ainda bem que a Alemanha, que até o século XVI era um país que era católico, mas a partir do século XVI se tornou um país protestante. Por isso que lá surgiram grandes filósofos, grandes pensadores, inclusive da psicologia, desconstruindo muita coisa. Então tem que existir pessoas que desconstruam. Você precisa olhar para você precisa olhar para o seu mundo íntimo e desconstruir ideias. A pessoa que eu conversei aí, eu desconstruí tudo que ela trouxe. Tudo que ela trouxe. Ela ficou feliz da vida, o sorriso aqui é feliz da vida porque eu desconstruí, eu libertei ela de acreditar, por exemplo, que por ser médium tem que trabalhar no centro. Eu não quero ser médium. Eu não gosto da mediunidade. Ela não tem direito, não, gente? Tem direito. Ah, não, mas você é missionária, você veio com a mediunidade, então você tem que exercer. Quem disse isso, gente? É meu, eu faço o que eu quero. É igual a, sei lá, eu me casei, eu sou sujeito normal, a mulher que eu casei é normal, e eu não quero ter filho, é um direito meu. Por que eu tenho que ter filho? Por que eu tenho que fazer filho? Não tem obrigação. Eu faço o que eu quiser, eu escolha. A mesma coisa é a mediunidade. Agora, eu disse a ela o seguinte, já que está acontecendo isso, pelo menos se aproprie. Compre o livro e lê em casa. Procure saber o que é mediunidade, já que está acontecendo com você. Fora isso, você não tem obrigação nenhuma. E nem deveria termos obrigações que nos escravizem. As obrigações que nós temos que ter é para com nós próprios. Quanto mais ignorante eu sou a respeito de mim e da vida, eu sofro mais. Quanto mais lúcido e conhecimento eu adquiro, desenvolvendo competências e habilidades para lidar com a vida, mais a minha vida fica muito mais tranquila, muito mais suave, muito mais tranquila, né? Muito mais saudável, muito mais gostoso de viver. Vejo comumente pessoas reclamando da vida e não sei o que e tal. Hoje eu encontrei uma pessoa na faculdade cedo, que eu cheguei cedo da faculdade, e ela dizendo, meu Deus, eu não aguento, estou muito cansado. Eu digo, eu também estou. Muito cansado. Estou com muito sono, mas é o que eu quero para mim. Eu quero estudar, eu quero continuar estudando. Hoje eu estudei praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. Parei umas 2 horas ou 3 para que não estudei, o resto do tempo foi estudando. Gente, como é bom. Como eu adquiri conhecimento hoje, como coisas novas surgiram na minha vida e me faz olhar diferente para a vida, para a religião espírita, para o meu casamento, para minhas filhas, para o trabalho que eu faço, para o meu corpo físico, né? Para tudo. Dá uma clareza absurda. E o quanto a gente é ignorante, a gente conhece muito pouco da vida. Então, quanto mais eu vou buscar o conhecimento, mais eu entendo as coisas. Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês sobre essas 3 maneiras do surgimento da religião. Não é algo novo, né? E a gente contempla a ideia de que construir a religião pessoal é um grande desafio. E para você construir a religião pessoal, você tem que buscar o seu eu, tem que buscar o indivíduo, tem que buscar o ser espiritual que você é. Então você vai pagar um preço alto. O preço alto é a solidão. Você é sozinho para fazer isso. Ninguém vai lhe acompanhar para fazer isso. Não há companhia para isso. É sozinho. É um quarto escuro ou um lugar imenso escuro onde você vai ter que acender luzes. Ou seja, se apropriar
de coisas que você não conhece. Muita paz. Muito obrigada, Lu. Ai. Agora sim. Muito obrigada. Gente, agora a gente vai para... Ok? Aí, é a minha voz que é baixinha. Agora a gente vai para o sorteio do livro. Todas as quintas-feiras a gente sorteia um livro. E hoje a gente vai estar com o livro de Djalma, Viver Conscientemente. Então, assim, quem não soube, né, está sabendo agora que todas as quintas-feiras a gente sorteia. Um número é um valor e 2 é outro valor. Então, participe. Pegue, Lu, por favor. Número 32, Maria Michele Almeida. Parabéns. Vamos para os nossos avisos. O trabalho social de promoção Badu é um trabalho que é uma atividade que é realizada em nossa casa para atender 170 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social. O foco desse trabalho é a inclusão social e a promoção da cidadania dessas famílias através da educação integrada e a aquisição de novos conhecimentos. Então, mensalmente, né, a gente distribui uma cesta para essas 170 famílias. E para que essas cestas venham, a gente depende também muito de vocês, né? Para poder, ali na frente, tem um display informando a quantidade de itens que a gente está tendo atualmente. Então, quem puder, ajude. E é um trabalho muito bonito, onde as famílias, no final desse trabalho, agradecem muito. Então, quem puder, venham e contribuem. E outro aviso também é em relação ao cadastramento para doação de notas fiscais eletrônicas. Quem é ótima para falar esse aviso é a Edilene, que no momento não pode falar. Então, assim, você avisa, Jim? Ela é ótima. Eu vou falar porque tem uma notícia que é maravilhosa. Ontem, uma pessoa ganhou 1 milhão. O sorteio, que é a cada 6 meses, de 1 milhão. Um morador de São Cristóvão, e eu soube que ele é um pedreiro. Olha que construção maravilhosa, 1 milhão. E por que ele ganhou? Porque ele se cadastrou na secretaria, no site da Secretaria da Fazenda Estadual, botou os dados básicos dele e indicou 2 instituições, uma instituição na área social e uma instituição na área de saúde. E a cada compra que ele fez, ele pediu para inserir o CPF dele na nota. Isso é a condição para que a instituição que ele escolheu seja beneficiada com as compras. Nossa instituição atua como instituição social, então cadastrem-se, indiquem a nossa casa como instituição social e você vai estar contribuindo com a gente. E mensalmente, 100 mil reais é sorteado para 10 pessoas e a cada 6 meses 1 milhão. Então eu tenho certeza que ele não se arrependeu de ter lá escolhido uma instituição para ele contribuir e levar 1 milhão para se distrair, né? Façam aqui, se quiserem fazer aqui na nossa livraria, tem lá o acesso à internet e a Érica pode fazer o cadastro de vocês, por favor. Tá vendo que eu disse que ela é ótima para falar? E o último aviso, né, Lu já adiantou que no dia 6 de abril, às 20 horas, nós teremos perguntas para a Adenauer. A gente está sempre também informando através do Instagram. E é Sonhos e Mensagens da Alma. Dia 6/4, às 20 horas. Não percam, porque é muito bom cada encontro, viu? Eu não perco nenhum. É gratuito, viu? É gratuito. Vamos orar?
Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Peço aos médios que se distribuam no salão para o passo coletivo. E nós outros vamos aproveitar esses instantes finais, de preferência com os olhos fechados, concentrados, reflexivos, mas podemos perceber, aliás, coloquem-se à disposição para perceber as energias espirituais que circulam nesses instantes, que são curtos, mas de muita riqueza espiritual. Os espíritos aproveitam para fazer trabalhos de cura, aplicar passe, dialogar, dizer alguma coisa, trazer um recado, dar um aviso, dar um consolo, fazer qualquer tipo de aprofundamento que sua alma se sinta melhor do que quando aqui chegou. Esse é o momento de muita riqueza individual, onde os espíritos desencarnados, parentes que nos anteciparam, pessoas do passado ligados a nós, que se tornaram espíritas ou estão vindo aqui por nossos motivos, porque aqui também estamos. Está aí do seu lado, com você, aproveitando esse momento de conexão espiritual. Aproveite, sinta essa presença, respire profundamente, para que não seja algo dito por mim, e sim algo sentido por você, autenticando o motivo pelo qual você busca a casa espírita, e sobretudo estar em paz. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, buscando iluminação interior, refletir sobre a vida e buscar o entusiasmo para seguir em frente. Que a tua paz, teu amor nos ajude sempre, e que possamos sempre estar motivados, Jesus, na busca do amor e da paz. Sê conosco e nos abençoe.